Humanos, Mano Dal Ponte, Humanos Radio Show na 92, a música nos conecta e os bons papos nos conectam aqui na 92, 984-410010, manda o WhatsApp pro Maninho. A primeira pergunta que eu vou fazer para minha convidada é que se os meus cabelos brancos já me obrigam a consultar com ela. Eu não sei se a barba branca, eu acho que já me obriga a consultar com ela. Eu tenho o prazer de receber doutora Sandra Burgo, geriatra. Doutora, que prazer te receber, tudo bem? Boa tarde, mano, tudo bem? Ai, finalmente deu certo, amei esse convite. Te falei que eu sou ouvinte fiel, tava esperando esse convite, amei. Boa tarde aos ouvintes. Sandrinha, prazer te receber. Obrigada. Carinho que eu tenho não só por você, por toda a sua família, você já sabe, né? Carinho muito antigo. Você que é criciumense raiz da Gema. Eu sou raiz da Gema. Você já tem o Búrigo no nome. Já, né? Começa aí, chuta uma pedra, aparece um aqui em Criciúma, né? Já cai. Cai um búrigo de uma árvore, né? Você joga uma moeda pra cima, cai na mão de um búrigo aqui em Criciúma. Né? Mas você sempre viveu essa essência de Criciúma muito, muito verdadeira em você, né? Muito. Eu sou muito criciumense raiz, pé preto, morro de orgulho. Tenho um marido curitibano e assim, eu não descansei até que eu converti ele completamente. Tá, assim. Mas assim, essa conversão, ela partiu de que pressuposto? Primeira conversão que ele teve que ter, vai. Torcer pro Criciúma. Torcer pro Criciúma, né? Ter a carteira do time, ter camisa, então assim... Nem time ele tem pra torcer lá, cara. Tem Furacão, né? Ele é atleticano, aí, só que ele não tem nem camisa do Atlético mais. Então assim, eu já convenci. Tá. E, não, assim, eu sou apaixonada. Salada, por exemplo, ele aprendeu a comer ou não? Sabe que ele não gosta? Não que ele não gosta, mas ele não morre de amores, assim, pela... Aí eu falei pra ele que, com isso, o que acontece? Ele ficou com um green card, mas ele não ganhou a cidadania criciumense. Tá, pode ser. Então ele ainda não tem, né? Diz uma coisa, por que geriatria? Por que você escolheu? Então, a geriatria eu escolhi, a resposta é muito simples, na verdade, porque eu gosto de atender idoso. É mesmo? Você velhinho, tá? Vou usar o termo mesmo, assim, eu gosto de atender vozinho, fofinho. E aí eu tenho uma que foi minha aluna, que agora é geriatra também, como diz ela assim, quanto mais caquinho for o velhinho, sabe assim, quanto mais magrinho, mais pequenininho, mais emoji a gente tem vontade, assim. Eu gosto muito, muito, muito. Mas atender o idoso, eu imagino ser geriatra é uma... Você tem que ter um dom. Primeiro assim, o médico ele já tem que ter a paciência, né, como uma virtude. E muitos não têm. Agora, ser geriatra, a paciência é muito maior. Porque o idoso tá lá, às vezes a família nem conversa com ele. Ele tem no médico depósito de confiança para muita coisa. Então, eu acho que a escolha da especialidade do médico já reflete na pessoa a personalidade que a gente tem. Só que eu não sabia que eu lidava tão bem com idosos assim. Eu tinha um contato muito próximo com os meus avós do sobrenome Grijó, né? Os Búrigo morreram muito cedo, os meus avós Búrigo. Tinha um contato muito próximo, ria muito com eles, me divertia muito, convivia muito proximamente, mas eu não tinha noção que eu tinha isso, vamos dizer, esse dom, eu sinto isso como um dom mesmo. Até eu passar no estágio no asilo, aqui pertinho, né? No asilo São Vicente, no bairro Michel. E aí foi um estágio que eu amei passar. E os meus colegas, a maioria, não gostavam. E não é não gostar no sentido de rejeitar, de não gostar de idoso. Mas pra mim, aquele estágio era renovador, assim. Eu saía dali me sentindo muito feliz só pelo fato de ter conversado. Te completava. Me completava, me preenchia. E aí a minha amiga, que era minha dupla da faculdade na época, que é a doutora Roberta Parker, hoje ela é psiquiatra da infância aqui em Criciúma. Eu lembro que ela virou pra mim e falou assim, olha amiga, não é que ninguém... não gosta, mas a gente não tem essa paixão que tu tem, talvez tu tenha que fazer geriatria, né? E isso a gente tava na 6ª fase, na metade da faculdade. Eu falei, é mesmo, eu posso fazer geriatria, tá aí uma boa ideia. Então, porque eu gostava, então, onde é que eu comecei a gostar da geriatria? No Asilo São Vicente. Então, realmente, eu gosto disso. Claro que eu gosto do processo de envelhecimento, eu gosto de atender pacientes jovens e caminhar com eles nesse processo, mas a paixão do geriatra é atender idoso. É atender o idoso mesmo. Só que assim, quando você atende o idoso, você já atende um paciente que tem mais comorbidades. Sim. Ele já a carcaça já tá mais judiada. Mas isso é que é o legal, porque assim, não tem consulta muito simples, é tudo muito complexo, né? Porque daí o paciente, ele tem diabetes, tem pressão alta, né? Tô supondo aqui. É multifatorial. É multifatorial, ele tem tireoide, daí ele tem um quadro depressivo, daí ele quer conversar um pouquinho e tal. Então a gente faz, assim, o atendimento é o que a gente fala que é um atendimento global. Então eu olho um pouquinho de tudo quando eu tô conversando com esse paciente, porque tudo me importa. O paciente não pode ficar tendo dor crônica, o paciente não pode ficar deprimido, ele não pode não dormir bem, ou não pode não se alimentar bem. Idoso não tem muita coceira esunido no ouvido? Tem. Coceira do nada. Coceira na pele. Sabe qual que é a maior causa de coceira no idoso? É pele seca.
olha só. Aí tem uma coisa simples que era simples, só hidratar. É só hidratar a pele com hidratante bom, aqueles hidratantes de tratamento não dermatológico. Não é aqueles de cheiro de velho. Não é aqueles com cheiro, com cor, nada disso. Só hidratar é a maior causa de coceira no idoso. Já resolve. Já resolve. Agora o zumbido. O zumbido no ouvido, não resolve. Não resolve, né? Mas o zumbido não é só pra idoso. Não. Quando eu tô no silêncio, eu também tenho. Eu também tenho, sabia? Não dá, cara. Não dá, eu também tenho. Tem, né? E o meu vai mudando de tom dependendo se eu tô estressada, ele vai ficando mais agudo. Eu tenho. Então, quando os pacientes falam, eu tenho zumbido, eu falo, eu também. Não é fácil. Não é. Tá, me diz uma coisa, que você responde uma pergunta agora profissionalmente. Eu quero uma opinião profissional. Que eu tento encontrar essa resposta e eu não tenho. Tá. Que ela envolve o idoso. Por que quando começa a chover, todo velho pega uma mangueira, geralmente num dia frio, e vai lavar uma calçada? Eles querem me quebrar, o risco de queda. Eles querem matar a gente do coração. Começou a chover, tá frio. O velho vai lavar uma calçada. Lavar a parede da casa, lavar grade. Não, gente, Por que o velho é tão teimoso? Então, é porque assim, eu acho que a teimosia deles provém do... Eu já vivi mais, eu tenho mais conhecimento, eu tenho mais experiências de vida, exatamente. Mas essa, por exemplo, essa situação da mangueira é uma coisa que deixa o geriatra arrepiado por causa do risco de quedas, né? Tá louco. Que é uma das coisas que o geriatra menos quer na vida, que o paciente caia, né? É o maior desespero. É porque, na verdade, qualquer queda para um idoso, ela pode gerar um problema absurdo. Isso é uma cascata gravíssima, né? Porque fratura, exatamente. Uma bacia é um abraço, né? Ou trauma craniano mesmo, né? Tem pacientes que fazem trauma craniano e eles fazem um tipo de sangramento que ele é como se fosse uma torneirinha gotejando. Então vai acumulando sangue e 2, 3 meses depois que ele começa a ter alteração neurológica. Então ele acha que aquele tombo não causou nada. Que não causou nada pra ele. E aí, às vezes, tem que, por exemplo, fazer cirurgia até pra drenar o coágulo, tudo. Então... Mas olha só, o que é mais perigoso para um idoso? Porque, por exemplo, tapete em casa. Não, por favor, não pode. Mas como é que você fala pra uma velhinha que você vai arrancar os tapetes dela tudo? Você tem não que falar. Não, aí eu que falo, eu tomo pra mim isso. Porque se a filha tem coisa que não dá pra família, exatamente. Então eu falo pra família, fica tranquilo, não adianta tu ficar no embate, porque a relação de vocês é a relação de mãe e filha. Comigo é uma relação profissional, então, ele vai escutar mais a geriatra? Claro que vai. Né? Então deixa pra mim. E aí eu explico que precisa tirar os tapetes, tirar as mesinhas, tirar, por exemplo, aqueles abajur que tem fio, que elas têm aqueles abajur bem antigos, assim, que ficam no... Através do meio da casa. Exatamente. Ou cortina muito longa, então eu peço pra tirar tudo. Outra coisa também é essa coisa de usar chinelo, né? Porque idoso não deve usar chinelo solto, porque pode às vezes... Vai cair, vai tropeçar. Pode tropeçar, então, mas eu pego pra mim isso. Então, por isso que às vezes a consulta também é longa, porque a gente também tem que conversar e orientar. Não adianta eu dizer só assim, dona fulana, tem que tirar o tapete. Não é assim, dona fulana, se o tapete ficar lá, a senhora pode escorregar. Já pensou se a senhora cai, quebra um fêmur, daí alguém tem que ficar ajudando a senhora a fazer as coisas, ou vai ficar com dor, tem que passar por cirurgia. Isso eu não quero. Então, aí vamos tirar o tapete. Tem que ir no psicológico, né? Tem que ir. Tudo eles têm que entender o porquê. E velho dirigindo, teimoso, com 90 anos cego. Daí não dá. Daí eu também. Aí eu pego pra mim também. Não tem como, cara. Não, eu pego pra mim também no sentido que eu digo, quando eu digo eu pego pra mim, eu que tomo a frente de conversar com o paciente, porque de novo os filhos não têm... Eles não têm nem autonomia, eles não conseguem. Não, porque assim, poxa, eu fui a vida inteira o teu pai, daí agora tu tá me tratando igual uma criança, dizendo que eu não posso fazer isso, né? Então, isso é um papel do profissional mesmo, a gente tem que fazer isso na consulta. Eu brinquei com você, por exemplo, que a minha barba branca já denuncia idade, cabelo branco. Mas sabe que é o rádio, né? Não é a idade. Rádio é estressante. Claro. Pessoal aqui, complicado para trabalhar. Eu já tenho que procurar um geriatra com 40 anos, posso procurar? Pode ser a tua primeira consulta, Posso sim. Mesmo? Posso? A consulta de base que a gente fala é a partir dos 40 anos. Mas eu gosto sempre de dizer o seguinte, com 40 anos, tu pode ter um bom médico de confiança. Então, por exemplo, tu tens um cardiologista que seja bom, como é o meu marido, por exemplo. Então, tu tens um ótimo cardiologista. Ele já te basta nesse momento. Agora... Eu acho que a grande mudança é a partir dos 60 anos, que eu digo que o geriatra, seria indispensável, pelo menos uma vez ao ano, para o paciente, para a gente fazer essa conciliação geral da saúde. Então, ver o que as medicações estão tomando, se essas medicações interagem entre si, enfim. E aí, depois dos 80, eu nem vou comentar, né? Aí não tem mais como. Daí tem que ser com o geriatra. Então, outra coisa, a gente falou sobre a teimosia, essa teimosia do idoso, que eu já sou teimoso com 40, se eu chegar nos 80 mesmo, ninguém mais me aguenta, né, filha? Não tem. Você é Burgo é teimoso. Exatamente. Burgo já é teimoso por natureza. Burgo, todos eles que eu conheço são assim. Mas essa teimosia, ela reflete, por exemplo, muitas vezes em idoso não tomar remédio, parar de tomar remédio por conta própria, não fazer exercício. Muito. Né? Quer dizer, não seguir a recomendação médica.
E tem a pirraça no meio também, né? De não vou fazer só porque mandaram eu fazer. Tem tudo, né? Isso. Tem tudo isso, né? Então, por isso que é importante na consulta a gente construir uma relação de confiança e de amizade até com o paciente. Isso também é, digamos assim, são técnicas de atendimento. Porque se aquela paciente ou aquele paciente começar a confiar em mim, ele vai poder se abrir comigo e ele vai entender que o que eu tô falando para ele tem valor porque eu tô me importando com ele. Eu não tô fazendo um trabalho ali, uma coisa padronizada, que eu tô me dedicando especialmente pensando naquela pessoa. Então é importante esse vínculo que eu vou criar com o paciente. Então isso tudo tá dentro das, digamos, das técnicas de atendimento, assim, para o paciente não ser tão teimoso. E de novo, quando ele sai e diz pro filho assim, não vou tomar, eu falo pro filho, não fica brigando. Tá. É para isso que tem o retorno, Tu volta no retorno e ele deixa ele me dizer, não vai tomar, por que tu não quer tomar? É o custo da medicação, tu sentiu alguma coisa? Então assim, a gente sempre tenta personalizar esse atendimento e buscar agradar aquele paciente. Eu também quero agradar aquele idoso, né? Eu não quero que ele se sinta realmente forçado a fazer nada. Agora tem uma coisa, você escolhe ser geriatra e você escolhe estar com os teus pacientes em momentos, muitas vezes, quase que terminais. Uhum. Muitos deles estão mais próximos da morte do que qualquer uma, teoricamente, uma pessoa comum, né? Sim. E esses vínculos, né? Eu imagino que até para você seja difícil se lidar com algumas situações, porque muitos vão ter muitas comorbidades, então realmente você sabe que o paciente não vai durar muito. Sim. Como é que você lida com isso? Hoje em dia eu já tô acostumada, né? Tu já deve ter ouvido isso de outros médicos, a gente acostuma, né? Porque se a gente carregar aquilo tudo, se eu todo dia, as histórias que me tocam, e são bastante histórias que me tocam, eu não consigo passar o resto do dia, eu não consigo ter energia pra, né, depois sair dali e pegar meu filho na escola. Mas tem situação ou outra, assim, que eu sou uma pessoa até difícil de chorar, e ontem foi um caso bem específico, que a filha me mandou um vídeo da paciente, se ela estiver ouvindo ela vai saber quem é. E eu me debulhei em lágrimas, assim. E eu até mandei pro meu marido também. Falei, gente, eu não lembro a última vez que eu tinha chorado desse jeito, assim. Porque tem coisa que toca muito a gente, assim, que a gente... É inevitável, porque a empatia não é necessariamente tu te colocar no lugar da pessoa, né? Eu não quero me colocar no lugar daquela pessoa, mas eu quero entender como é que aquela pessoa se sente. E é uma situação, é uma paciente que tem um quadro de demência, enfim, e aí que a gente sabe que não tem cura, né? Mas aí toda a situação que tinha em volta, o amor pela família, na verdade era uma emoção bonita ontem, esse choro que eu tive, assim, pela beleza de toda a situação, né? Mas a gente não tem como não se tocar, porque cada pessoa que tá ali na minha frente é um pai, é um filho, é um irmão, e eu gosto de entender essas relações, né, entre as pessoas que estão ali. Eu gosto de conversar sobre isso. Então, assim, é difícil, tem dia que é difícil. Eu falo pra você, meu avô teve Alzheimer, minha avó Parkinson. Meu nono morreu com 92, deitado no sofá dele. Que amor. Foi meu nono Dal Ponte. Minha nona faleceu muito antes, mas eu lembro que o dia mais triste pra mim, Sandra, foi quando meu avô esqueceu meu nome. Não foi a doença, não foi ele tá na cama, não foi a gente ter que ajudar ele nas necessidades, tu entende? Foi o dia que ele esqueceu quem eu era. Pra mim aquilo foi destrutivo. Aquilo, e eu sinto com vocês, porque eu não vivi isso na minha vida. Você não teve o teu vô, então, né? É que os meus avós, assim, em resumo, né? Os 4, um morreu quando eu tinha 6 anos e o outro 15, quando eu tinha 15, que era de doença, os Búrigo. E os dois Grijó foi uma coisa que eu acho que muita gente na cidade deve lembrar, que eles faleceram no acidente de carro, né? Os dois. Então, eles tinham 70 e 75. Então, assim, eu não peguei esse momento do mais idoso deles. Eles provavelmente teriam alguma outra coisa assim. Mas quando um neto me fala isso que tu estás falando, e aí eu vejo a relação que eles têm. Então teve, né, eu atendi já um neto que foi criado pela avó, e aí a avó não lembrou o nome dele. Não tem como, assim, eu chego em casa e daí às vezes eu tenho que digerir essas coisas. Daí a minha forma de digerir, graças a Deus, funciona bem, que é contar pro meu marido, que dele também é médico, então a gente chega e sabe, assim, aquela chegada em casa, vamos tomar um café enquanto o Matheus fica um pouquinho na TV, só pra gente trocar o que aconteceu, assim, aí é essa hora que eu consigo digerir, assim. Mas ontem essa situação, por exemplo, me pegou, foi logo depois do almoço, assim, isso me... Mas como médica, você não, a sensação de impotência não tá contigo constantemente também? Sabe que não? Não mesmo? Sim. Porque assim, a geriatria, a gente não tem essa busca pela cura. A visão da geriatra é outra. Então eu vejo que
que eu tô dando o melhor que eu tenho. Que é o que, qualidade de vida? Qualidade de vida, e que eu consigo mudar alguma coisa neles. Então, por exemplo, essa paciente em questão da história de ontem, ela tinha dormido melhor, e depois ela ter dormido melhor, ela interagiu melhor com a família. Então ela olhou no olho, ela conversou, que era uma coisa que ela não estava mais fazendo. E aí era um vídeo da câmera que mostrava ela fazendo isso, assim. Aí aquilo eu falei, gente, nossa, uma mudança de medicação. Aí, sabe, aquele momento que tu reza e diz assim, meu Deus, obrigada porque eu consegui fazer isso. Então, pelo contrário, sabe, isso não me acompanha, essa sensação de frustração, porque eu entendo que a vida de um idoso, por exemplo, é muito maior do que eu curar ele, por exemplo. Tá, por isso que eu falo, eu acho que a tua profissão, a profissão do médico, eu não sei, ela é muito difícil, sabe? Quando você fala que, eu consigo deixar pra trás, sinceramente eu acho que você consegue, sendo profissional, mas eu acho que vocês médicos carregam sempre um pedacinho. Carrega, Marco. É porque assim, eu falando contigo agora, tu vê, a minha resposta automática, não, eu consigo, eu aprendi e tal, mas depois eu já trocando ideia contigo, eu já tô pensando aqui, na verdade não, todo dia eu chego em casa e eu tenho que falar com meu marido, e sabe, e isso fica, tá? A gente lembra o nome, a gente lembra o rosto dos pacientes, pacientes que faleceram na minha época da residência, 15 anos atrás, eu ainda lembro. Ô Sandra, mas pacientes pedem pra você e te relatam que eles gostariam que as vidas chegassem ao final ou não? Sim. É uma situação que constantemente... Porque sabe o que eu lembro? Eu vou te contar uma história. Eu lembro do meu nono Pedro Dal Ponte, ele tinha 91 na época, e eu lembro muito disso porque me marcou demais. E saiu uma foto no Jornal da Içara, acho que tinha 90, 91, e ele tava na foto, né, era político e tal, ele falou assim, poxa, todo mundo dessa foto já morreu. Todo mundo. E tinha, sei lá, 30 pessoas, Sandra. Ele falou, só sobrou eu. E aí naquele momento eu vi que a vida longa dele era quase que uma maldição, já não era uma bênção. Você se depara com isso? Tu já viu aquele filme, ai meu Deus, como é que é o nome? Olha que ridículo, eu tô lembrando o nome em inglês. É Green Mile, que é o filme com o Tom Hanks. Como é que é o nome em português? Green Mile? Ai, olha, eu lembrando do nome em inglês, Hanks, gente. Peraí. Porque eu vou dar um spoiler aqui pra quem não assistiu esse filme. Quem assistir já sabe que vai chorar. A Espera de um Milagre? A Espera de um Milagre, obrigada. Beleza. Vou dar um spoiler do final aqui, né? A maldição dele no final é que ele não vai morrer. O Tom Hanks, né? Tu lembra? Daí ele tem o ratinho dele, e a maldição é isso, porque assim, viver longos anos depende de muita coisa. A gente tem outras coisas que, fazendo um parênteses aqui, tem uma coisa chamada lifespan e health span. Não sei porque a medicina agora tá botando termos em inglês, mas assim, uma coisa é o número de anos que tu vai viver, e a outra coisa é a quantidade de anos com qualidade de vida que tu vai ter. Então essas coisas são diferentes. Não adianta tu viver 100 anos, mas viver 10 acamado, né? Verdade. Então também tem uma oscilação nessa ideia do que é uma bênção e o que é uma maldição. Então pode ser uma bênção tu viver bastante se tu não perdeu nenhum filho, se a tua família tá toda presente, se tu tem saúde, tem qualidade de vida. Mas pode ser que tu chegue com 100 anos, já tenha perdido 2, 3 filhos, tá acamado 2 anos, já é um sobrinho que tá cuidando de que daí tu já não quer mais mesmo estar presente, você não tem mais o que fazer, então, né? Então depende muito da situação, assim, de cada pessoa e de cada família. Mas eu acho muito interessante a lição desse filme. Tu acredita que eu só assisti esse filme uma vez, faz uns 20 anos? Esse filme é maravilhoso, cara. Eu só assisti uma vez, eu guardei aquilo assim, esse final, eu chorei tanto que eu jurei assim, eu nunca mais assisto esse filme, mas até hoje ele tá marcado em mim, assim. Não, mas tem um filme do Tom Hanks que ele é um senhor, já viu que ele mora numas casinhas? Eu acho que eu não vi. Como é que eu tô procurando o nome que você falou, e aí ele fala sobre velhice, sabe? Ele fala sobre... mas eu já vou assistir já, se eu não vi. Sandra, depois tu me manda, eu vou querer... Um lindo dia na vizinhança, será que é esse, cara? Deixa eu ver aqui. Não sei se é esse aqui. Eu não sei se é, eu vou te mandar depois, que ele é um vizinho resmungão. Ai, que legal. Só porque o filme, ele é incrível. Ele fala sobre velhice, sobre perda, sobre dor. Você não tem noção. Tu me manda já. Esse filme é maravilhoso. E eu adoro o vozinho resmungão, tá? Adoro, sério. Me manda que eu já quero ver. Eu acho que eu vou virar um velho resmungão, tá? Eu já sou, né? Com 40. Eu adoro, eu acho que meu pai vai ser um e eu me divirto. Teu pai? Com certeza. É búrigo, né? Não vou falar nada, imagina. Abraço, mas já é, né? Ô, Sandrinha, obrigado pelo carinho, tá? Eu que agradeço, passou muito rápido. Pra te me convida de novo, tá? Não, vai ser um prazer. Aí eu quero te convidar com o Dino Cardoso aqui, porque o Dino já tá vivo. O Dino, eu quero trazer Renato Canarim, tá bom? Tá comigo. Porque o Renato sabe que ele tá meio acabado.
Tá, né, eu escutei vocês falando sobre isso essa semana. Eu acho que tá meio acabado, acho que você merece conversar. E Dino, ele tá meio também derrubado, né? Olha, vou até fazer um comentário aqui. Eu adoro tanto o Dino, que eu não conheço ele, mas eu escuto o programa do meio-dia, esqueci o nome agora. O Turbo. Eu não entendo nada de carro, mas eu fico ouvindo porque eu adoro. Ele fala muito de rock, eu gosto muito, então eu quero vir. Sandrinha, pra falar de rock. Receber. Obrigada, gente. O pior vizinho do mundo, o Renato Canarinho, está aqui. Pior vizinho do mundo. Renato Canarinho, ele também não faz nada, porque ele tá velho, ele só escuta a rádio. Tá. Ele só fica o dia inteiro escutando a rádio. Obrigada pela dica, eu já vou até anotar na minha conversa, eu comigo mesmo aqui no WhatsApp. Eu também tenho uma conversa comigo, fica tranquilo. O pior vizinho do mundo, tá bom? E o próximo programa você vai estar então com o Renato Canarinho e Dino Cardoso. Vai ser excelente, são as pessoas mais velhas que eu tenho nessa rádio, né? Então, Sandrinha, combinado. Obrigada, mano. Qual é o Instagram? @sandraburigo.geriatra. Fácil, né? Fácil, né? Doc, prazer te receber. Obrigada, eu que agradeço. Bom demais, valeu. Doutora Sandra Burigo comigo. Não esqueça de uma coisa nesse programa: somos todos humanos. E se você tiver, né, a bênção de envelhecer, envelheça com qualidade de vida.